Olá pessoal, no vídeo anterior falamos um pouquinho sobre o DMAIC, o ciclo DMAIC. Agora, a oportunidade que nós temos é de estudarmos a variabilidade, no aspecto de entender o que acontece para melhorar. Para isso, vamos entender primeiramente o que é a variabilidade. O exemplo clássico que tem, e certamente todo mundo já passou por isso, talvez não tenha pensado nos motivos que levam ao resultado que a gente vai falar aqui. Vamos pensar na seguinte situação. Nós saímos todos os dias de nossa residência para irmos ao nosso local de trabalho. Quem de vocês aqui já teve o interesse de cronometrar o tempo que demora esse trajeto? Mais do que isso, todos os dias o tempo é o mesmo? Eu não conheço onde vocês moram, muito menos onde vocês trabalham, muito menos o trajeto que vocês fazem. Mas eu afirmo que é diferente. Mas como é diferente? Ah, é verdade. 25 minutos hoje, ontem 28. Por que 3 minutos de diferença se sair no mesmo horário, teoricamente, e o trajeto é o mesmo? Vamos listar algumas coisas? Hoje não tinha trânsito como ontem. É uma diferença? É. Hoje eu peguei um semáforo aberto que ontem estava fechado. Pode ter acidente. Se eu não sair no mesmo horário, significa que eu acordei um pouquinho mais tarde. Percebam que tem algumas possibilidades que afetam nesse trajeto. Se eu acordei um pouco mais tarde, significa que eu peguei um pouquinho mais de trânsito por conta do horário e por aí vai. Já pararam para pensar um pouquinho nisso? Uma vez estava eu em aula, isso me marcou bastante, presencial, falando sobre esse assunto. Aí um aluno fala assim para mim: eu chego sempre, todos os dias, no mesmo horário na empresa. Aí na hora me veio aquele pensamento: nossa, esse exemplo que eu estou dando tem a sua particularidade de não cumprir na íntegra a ideia. Aí ele fala assim: é que assim, eu acordo, né? Pego o fretado, chego na empresa e fico deitado no sofá. Quando dá o meu horário de entrada, eu vou lá e passo o cartão. Aí vai, não é isso. Não é a hora que você passa o cartão, é a hora que você chega. Ah não, esse muda. Tem dia que é 7:02, que é 7:05. É esse tempo que eu estou falando. Ah, entendi. Você não pode forçar a situação, no caso aí do crachá, para dizer que chega sempre no mesmo horário, porque não é verdade. Então esse contexto apresentado é a variabilidade. A pergunta que pode vir é a seguinte: tem diferenças entre o impacto de algumas causas em relação a outras causas no tempo de deslocamento? Tem. Tem diferença na frequência de ocorrência dessas causas para o impacto do tempo? Tem. Por exemplo, um acidente não é todo dia que acontece. Em São Paulo, às vezes até é, né? Mas em algumas cidades, não. Se não é todos os dias, vai ser impactado de forma significativa esse tempo, eventualmente. Isso significa que isso é uma causa especial. De vez em quando acontece. Agora, o semáforo que hoje está verde, ontem estava vermelho e amanhã sabe Deus como ele estará, no momento que passarmos por ele, causa comum. Estamos sujeitos a ela. Não tem como a gente se programar. Olha, se eu sair 7 horas e 2 minutos e 2 segundos, eu pego aquele semáforo todos os dias verde. Não tem como a gente fazer dessa forma. Causa comum. Então as causas comuns, elas pertencem ao processo. Causas especiais eventualmente entram no processo. Feito isso, já que eu falei bastante de processo, vamos definir processo para vocês entenderem a relação de variabilidade com processo. Processo eu posso chamar numa caixinha, um retângulo, escrever processo dentro. Todo processo, sem exceção, tem à sua esquerda, no caso de vocês, à direita, as entradas. Se tem entradas, obrigatoriamente tem saídas à direita, no caso de vocês, à esquerda. Então eu posso afirmar que processos é a transformação de entradas em saídas.
Se eu tenho variação nessas entradas, eu tenho variação nas saídas. Se eu tenho um acidente, se eu tenho um semáforo aberto hoje que estava fechado ontem, eu vario a saída, tempo de deslocamento. De casa até o trabalho. Não sei se ficou claro. Dentro das entradas, eu posso subdividi-las dentro dos 6 M's que vem lá do diagrama de Ishikawa, onde obra, material, máquina, método, meio ambiente, medição. E listar essas causas por conta de variabilidade por conta dessa classificação. Onde tenho problema nas entradas, certamente as saídas serão afetadas. Preciso reduzir o impacto desses problemas nas entradas para eu ter uma saída mais previsível. Por que isso? Quem vai receber as saídas? É uma figura que não tem muita importância, entre aspas, nesse processo, que é o cliente. O cliente ele vai enxergar aquilo que ele recebe, que é a saída. Quando ele enxerga essa saída, aí entra um outro conceito, que nós chamamos de eficácia. Posso dizer o seguinte: a eficácia são os olhos do cliente perante aquilo que ele recebeu, perante a saída, em relação do processo. Ele só enxerga do processo a saída. Atendeu ao que ele queria? Ele vai afirmar que o processo é eficaz. Não atendeu? Ele vai afirmar que o processo é ineficaz. Mas isso não é o suficiente, porque teoricamente nós só vamos ter esta avaliação na saída. E o resto que foi feito? Nós não deveríamos controlar? Devemos controlar. Como que a gente vai controlar isso? Através de um outro conceito chamado eficiência. O que significa eficiência? Como é que nós podemos fazer melhor o processo que nós temos? Alguns indicadores são clássicos para fazer essa medição. Por exemplo, produtividade, índice de refúgio, índice de retrabalho. São os únicos? Certamente não. São só alguns exemplos para a gente entender o conceito. Então, se eu tenho altos índices de refúgio e de retrabalho, a eficiência abaixa, reduz. São potenciais que a gente pode eliminar do processo ou minimizar. Eliminar seria o ideal para que aumentar o índice de eficiência. Se eu deixar esses índices altos, certamente eu terei problemas de eficácia. Por quê? Porque eu vou depender da seleção entre eficiência e eficácia, eu vou depender da seleção de produtos gerados com problema, para que não envie isso para o cliente. Mas se eu enviar, o cliente vai reclamar. Então vamos evitar. Vamos fazer o trabalho bem feito dentro de casa para o resultado ser uma consequência positiva para o cliente. A análise desse processo pode ser, por exemplo, em função dos 7 desperdícios, onde índices de refúgio e retrabalho estão ali. Movimentação, transporte, superprocessamento, o que quer que seja que não faz parte do processo, que não agregue valor ao processo, e está lá. Vocês podem ter a certeza absoluta que 100% dos processos, produtivos ou não, têm desperdícios. Se tem desperdícios, por que a gente não os identifica e tira do processo? Isso não é mágica. Quando a gente tira, o resultado aparece imediatamente. Lembrem-se, a ineficiência de hoje certamente é a ineficácia de amanhã. Muitas empresas trabalham com ineficiência com eficácia, apostando na sorte, que é sorte mesmo, da seleção. Cuidado. Isso é um potencial, é como se fosse uma bomba prestes a estourar. A gente tem 2 opções, ou deixa estourar, ou evita que ela estoure. E eu particularmente prefiro evitar que ela estoure. Vai morrer gente, entre aspas. Quem vai morrer é o cliente que vai sair. Vai trocar pelo seu concorrente. Certamente a gente não quer isso. A gente quer que ele continue lá, comprando cada vez mais, aumentando, claro, aumentando o seu faturamento. Nosso faturamento, melhor dizendo. Então, esses indicadores de eficiência e eficácia têm que andar sempre juntinhos para a gente ter o controle absoluto do processo. E aí que entra a metodologia 6 Sigma. Nós queremos elevar os índices de eficiência. O Sigma do 6 Sigma é o desvio padrão.
Quando eu aumento o índice de eficiência, eu reduzo a variabilidade do processo. Olha como está a variabilidade grande. Agora eu vou reduzir a variabilidade do processo. Como que a gente mede a variabilidade? Em termos de desvio padrão, que é o sigma. Então, quanto menor for o desvio padrão, melhor será o processo. Isso é aquilo que a gente deseja, falando aqui de variabilidade com processo, definição de processo com 6 sigma. Não sei se vocês conseguiram montar uma estruturação lógica no raciocínio de vocês, de onde a gente estava, dos conceitos que a gente passou, para nós conseguirmos entender onde é que entra o 6 sigma nesse contexto todo, nessa história inteira. É exatamente dessa forma que nós fazemos. Vou reforçar para a gente nunca tirar isso da nossa mente. Nunca deixem de lado a eficiência. Nunca convivam com eficiência ruim, que é a ineficiência, apostando na sorte da eficácia. Esse era o conteúdo previsto para a gente abordar nesse vídeo. Não deixe de curtir os próximos vídeos, que o enriquecimento que vocês terão em relação à metodologia certamente vai aumentando gradativamente ao longo desses vídeos. O próximo aborda estatística. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Se você gostou do vídeo que acabou de assistir, recomendo o vídeo anterior que fala sobre o DMAIC. E além disso, os próximos vídeos que virão também, para que vocês consigam ampliar o conhecimento sobre a metodologia. Até a próxima!